Olá, estudantes. Eu sou a professora Patrícia, sua professora de Geografia. Hoje a nossa aula será do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema é o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Nós vamos tentar entender como o homem consegue transformar o espaço geográfico ao longo do tempo. Para começarmos, nós vamos entender a definição da palavra trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é o conjunto de atividades produtivas e criativas que o homem exerce para determinado fim. O que significa isso, Patrícia? Que o homem vai transformando o seu espaço geográfico de acordo com o seu trabalho, ou seja, mudando a paisagem. Ao longo do tempo da história humana, nós vamos perceber as mudanças ocorridas através do trabalho do homem. Nós vamos fazer agora uma viagem na linha do tempo histórico para que a gente possa compreender isso. No período paleolítico, durante todo o período paleolítico, as sociedades eram predominantemente nômades. O que significa isso? Eles não paravam em locais fixos, não tinham locais fixos. Os nômades migravam periodicamente de um lugar para o outro, buscando águas, alimentos, com auxílio de ferramentas feitas de ossos, de madeira. Eles viviam da coleta de plantas silvestres, da pesca, da caça. Portanto, eram grupos que modificavam muito pouco a natureza, modificava muito pouco o seu ambiente. Nós vamos dar sequência nessa caminhada histórica e nós vamos chegar no período neolítico. O período neolítico, o homem já começa um sistema já diferente, o sistema de sedentarismo. O que significa isso, Patrícia? É um sistema onde o homem ele vai se fixar em um determinado local, não é? E com isso, com essa sedentarização, o homem vai começar a domesticar os animais, a plantar, provocando as primeiras transformações na sua paisagem. Idade, antiguidade, o período da antiguidade. O que foi isso? Se nós formos analisarmos, há uma mudança muito grande nesse momento da antiguidade. O surgimento da escrita, não é isso? Nós podemos recordar de grandes civilizações, as civilizações mesopotâmicas. Nós temos Roma, nós temos a Grécia, o Egito, e com o Egito, nós temos grandes construções, por exemplo, como as grandes pirâmides. Dando sequência aí, a antiguidade é caracterizada pelo crescimento de pequenas vilas e cidades em diversas atividades econômicas. Ou seja, tudo isso vai ajudar a transformar a paisagem, a transformar o nosso espaço geográfico. Idade Média. A Idade Média também você conhece como Idade das Trevas. Não é isso? Na Idade Média, nós temos uma mudança, analisando a imagem aqui do nosso slide, nós percebemos grandes construções. Nós percebemos os castelos medievais, é o período do feudalismo. Ou seja, no feudalismo, ao surgimento dos burgos. E os burgos é o comércio feito a partir da troca. Nós temos as grandes cruzadas nesse período. Ou seja, nós vamos ter um movimento muito grande na sociedade. E todo esse movimento, todo esse trabalho do homem vai transformando a sociedade.
nós vamos continuar caminhando pela história e nós chegamos na Idade Moderna. A Idade Moderna é o marco, nós podemos pensar assim, da transformação do espaço geográfico. Mas por que, Patrícia? Porque é na Idade Moderna que nós temos a industrialização. Antes da industrialização, nós temos o início das grandes navegações, o desenvolvimento do comércio e o tanto que isso, gente, vai interferir, né, na mudança do nosso espaço geográfico, vai transformar a nossa paisagem. Se nós pararmos para lembrar da nossa história, né, a história do nosso país, o Brasil, quando os portugueses chegam aqui em 1500, é justamente na época da Idade Moderna. Ou seja, nós começamos a ter aqui no Brasil uma transformação da nossa paisagem. Um exemplo é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Por que ela traz tantas mudanças no nosso meio ambiente? Por que ela traz tanta mudança na nossa paisagem? A começar pelo surgimento das máquinas, dos maquinários que eram feitos a carvão. Isso vai gerar uma poluição. Uma outra questão muito importante é a migração das pessoas, né, da zona rural e que vão formar os grandes centros. Vão formar os grandes centros por quê? Porque eles vão migrar para ficar mais perto dessas empresas, dessas indústrias. Então, isso vai gerar uma mudança muito grande na nossa paisagem, da nossa sociedade. Seguindo, nós vamos chegar, né, nos dias atuais, século XXI, que nós estamos vivendo, a nossa idade contemporânea. Ao fundo, nós temos a nossa linda Governador Valadares, né? Pico da Ibituruna. Quantas transformações a nossa cidade sofreu, muitas transformações. Se você pegar imagens antigas ou conversar com seus pais, com seus avós, vocês vão perceber, né? Vocês vão ter noção. Faça isso. Converse com alguém com mais idade, que conheça a nossa cidade há mais tempo, e ele vai falar para você, vai contar para você o tanto que a nossa cidade modificou, né? O quanto o trabalho humano modificou a nossa paisagem. Modificou de que maneira nós temos hoje, né? Nós observamos na nossa imagem aqui, prédios, né? Grandes construções nós temos hoje. Mas será que sempre foi assim? Pergunta aí aos seus pais, aos seus avós, como eu falei. Você vai entender que nem sempre foi assim. E você já tem essa percepção, porque quando você passa a observar a sua rua, o seu bairro, eu tenho certeza que você já observou essas mudanças, né? Nós temos construções, até mesmo acontecendo mudanças nas nossas ruas. Quando um vizinho vai construir uma casa, isso é transformação da sociedade, né? Da paisagem. É uma transformação. Então, na nossa cidade, ocorreu várias transformações. A criação de grandes avenidas que nós temos hoje, criação de pontes, de viadutos, de passarelas, de hospitais, de escolas. O quanto isso vai mudando a nossa paisagem e vai transformando o nosso espaço geográfico. E o importante que a gente tem que entender disso tudo aí, dessa transformação, de perceber essas transformações, está sempre ligado aí, é que isso vai fazendo com que eu tenha um sentimento de pertença, de pertencer à minha cidade. Patrícia, por que isso é importante? É importante porque a partir do momento que você se sente pertencente da sua cidade de Governador Valadares, você vai querer cuidar dela. Você não vai querer jogar lixo na rua.
Você vai querer cuidar da sua escola. Que coisa boa, né? Passamos tanto tempo nas salas de aula, na nossa escola. Infelizmente, esse período que nós estamos vivendo, nós estamos um pouco afastados da sala de aula. Por isso, nós estamos aqui com você. Mas quando você, assim que nós pudermos retornar para as nossas escolas, eu quero ver você cuidando da sua escola, cuidando da sua carteira, cuidando da sua sala de aula, não jogando lixo na sua escola, na sua sala. O que isso tem a ver, Patrícia, com a mudança, com a transformação da paisagem? Se eu entendo que eu faço parte do meu espaço geográfico e que eu sou pertencente desse espaço, e que esse é eu faço parte desse trabalho de mudança. Eu vou querer cuidar da minha cidade, eu vou querer cuidar da minha rua. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, se cuidem e não esqueçam de acessar a plataforma da SMED. Você basta apontar a sua câmera do celular para a imagem que aparecerá no canto da tela. Muito obrigada.